porque quem não assistir a aula, depois vai poder assistir. Então, vamos lá. Vamos precisar do present, do verbo to be, para usar esse tempo verbal, esses dois tempos verbais. Eu coloquei dois porque eles são iguais, praticamente iguais. A única coisa que vai mudar é porque um é presente e o outro é passado. Só isso. De resto, vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos começar com present continuous. E deixe-me falar algo que vocês precisam, inclusive, nunca esquecer. Anota aí para depois não esquecer. Sempre que vocês se depararem com um tempo verbal chamado de continuous, seja present continuous, past continuous, future perfect continuous or future continuous, ou past perfect continuous, tem outros tempos verbais que tem lá o nome continuous. Mas se for continuous, tenham isso em mente, vai ter ing. O verbo principal, ele vai receber o ing. E ele vai precisar também do verbo to be, no tempo indicado. Como assim? Se aqui é present, eu vou precisar do verbo to be no presente. Continuous, eu vou precisar de um verbo principal com o ing. Mas o que esses dois querem dizer? Já estudamos isso, então é só revisão. Revisão com alguns detalhes, algumas informaçõezinhas a mais. Ele vai ser usado, esse presente contínuo, para indicar que uma ação está acontecendo no momento da fala. Eu estou falando, alguns alunos estão anotando, os alunos estão ouvindo, não é? Então, várias ações agora, nesse momento, estão em andamento. Então, se eu quero falar, descrevê-las, eu vou usar o present continuous. I am talking, I am teaching English, you are writing, you are listening to me, you are making your notes, e assim por diante. O nosso português, o nosso ando, endo, indo, né, esse que é o nosso gerúndio, né, uma das formas nominais do nosso gerúndio, em inglês vai ser traduzido pelo ing. Ele vai ser indispensável, fundamental, não podemos esquecer de usá-lo. Qual é a estrutura desse presente contínuo? Você vai ter o sujeito, que pode ser um pronome, pode ser um nome, alguém que vai praticar a ação. O verbo to be no presente simples, am, are, is. E o verbo principal com o ing, mais o complemento da frase, né? Complemento do verbo. She is studying English now. Eu tenho o sujeito, o verbo to be concordando com ele, o verbo principal, study, recebeu o ing, e eu tenho o complemento. She is studying English. Se você já sabe as combinações do verbo to be, podemos passar adiante, que é para as regras do present continuous. Está escrito regra do present continuous, mas, na verdade, é a regra para se fazer gerúndio, tá? São as regras básicas, fundamentais para você fazer gerúndio. A primeira é, melhor, antes de começar, deixe-me dizer algo. Todos os verbos, sabe, todos os verbos comuns, né, menos verbos modais, mas tirando os verbos modais, todos os verbos podem receber o gerúndio. Quer dizer, todos eles podem receber o ing. Entretanto, nem todos eles, uma parte bem pequenininha deles, não pode ser usada em tempos contínuos, no present continuous, por exemplo. Não pode. Porque eles esses pouquíssimos verbos aí, eles não indicam, não tem como dizer que a ação ali está acontecendo naquele momento, porque a ideia dele não é essa. Depois a gente vê, já a gente vê. Entendido? Anota, que é importante. Todos os verbos recebem gerúndio. Outra coisa, já que todos os verbos recebem gerúndio, você tem que identificar, inclusive, tem uma questão no simulado, que é assim, identificar o uso do ing. Esse ing, ele aparece no verbo, só que nem sempre ele é presente contínuo. Como eu vou saber que aquele gerúndio ali
ele está dizendo que o verbo está no presente contínuo. Para ele estar, tem que vir um verbo to be atrás. Ou mesmo que intercalado com algum advérbio. Mas se eu tenho verbo to be e verbo com ing, eu tenho presente contínuo. Eu tenho verbo to be, um advérbio, e na frente um outro verbo com ing, eu tenho presente contínuo, ou passado contínuo. Mas se eu tenho apenas um verbo com ing, ele não é ali presente contínuo. O ing pode transformar o verbo num substantivo. Ele pode transformar o verbo apenas no infinitivo. Então, cuidado quando tiver ing, porque nem sempre é presente contínuo. Pronto? Agora vamos lá. Qual é a regra para se colocar esse ing? A primeira e básica é, se você tem um verbo monossílabo, quer dizer, uma única sílaba, e contamos as sílabas pela pronúncia, aqui na língua inglesa, né? Você tem lá um verbo monossílabo que termina com consoante, vogal e consoante. Ou seja, ou melhor dizendo, né? Não é exatamente uma consoante, mas um som de consoante, um som de vogal e outro som de consoante, porque não se trata de letra, se trata de som, fonema. Aí o que você faz? Você repete esse último som, essa última consoante e acrescenta o ing. Stop. Observe, se der para vocês verem aí a minha boca, ouve direitinho, ó. Stop. Você tem o som do t, que é o o e o p. Stop. É bem leve o p, mas tá lá. Por isso, eu tenho esses três sons, consoante, vogal e consoante. Posso repetir o p e adicionar o ing. Stopping. Stopping. Parando. O run. Run. Já devo ter dito isso a vocês. Esse R, em inglês, não tem o som de R, de rum, de rose, de roda. Não tem esse som de R. É o H que tem. Ele tem um som de R. Então é run, ride, rose, tá? Roast. Ele tem esse som. Meio que parece um cachorro latindo, né? R, r. Esse vai ser o som do R, mas é um som de consoante, é um fonema consonantal ali. Eu tenho o som da vogal, o não é o, né? E o N. Run, run. Por isso eu posso repetir o N, adicionar o ing. Running, correndo. Get, get. O T não é muito pronunciado, mas ele tá lá. Get, get. Eu também repito o T e adiciono o ing. Getting. Getting ou getting, depende da sua pronúncia. Dig, dig. Tá lá o som do D, da consoante D, do I, do G. Dig. Vou repetir o G e adicionar ing. Digging. Pronto? Então, esses são monossílabos. Tem uma única sílaba, terminam com esse som. Esses três aqui são exceções. Why? Porque eles terminam com W e X. And, e aí tem o que é isso? Tem que, não é questão de letra, né? É som. O W e o X, ele tem sons diferentes. Aqui, visualmente, você vai dizer, tem uma consoante, vai vogal uma consoante, eu vou repetir o X. Mas se eu pronunciar, fix, fix, né? O X tem dois sons, que é o do K e do S. Fix. Eu vou, vocês me dão um instante, que eu vou colocar aqui a frequência. Não diga que eu perdi. Peraí, gente, que eu vou colocar a frequência para vocês, tá? Então, como o fix, ele tem... O X não tem o som de X, né? Ele tem o som de duas consoantes, eu não posso repetir a consoante X, então eu só acrescento o ING. Porque eu tenho, no caso, se eu contar do I para lá, eu vou ter um som de consoante, um som de vogal, um som de consoante e outro som de consoante, por isso eu não repito. O mesmo em mix. Mix. O X teve o som de KS. Por isso, eu não repito o X. Verbo que termina com X, você não repete ele. E essa regra de som
ela não vale somente para ING, não, viu? Ela também serve como regra para outros passado simples, por exemplo, também vai servir. Tá aí a frequência, vão preenchendo. O W, qual é a situação do W? Snow. Ouviram o som do W? W? Não. Snow. Meu, som de tongo ali no final. Não vou repetir o W, só coloco o ING. O mesmo com follow, o seguir. F-O-L-L-O-W. Não repito, coloco só o ING. Following. Following. Are you following me on Instagram? Tá? Essa são as primeiras regras, tá bom? Qualquer dúvida, gente, por favor, me falem agora. Existem verbos que também terminam com esse som de consoante, vogal e consoante, porém, eles têm 2 sílabas, ou até mais. Como eu sei que eu vou poder repetir aquela sílaba ou não? Primeiro, eu tenho que conhecer mesmo o verbo, né? Porque eu tenho que saber da pronúncia dele. Eu já tenho que ter memorizado ele, e assim por diante. Mas, a questão é, se o verbo tem 2 sílabas ou mais, terminou com esses 3 sons, se a última sílaba dele for a mais forte, essa daqui, ó, se essa última for a mais forte, eu vou poder repetir essa letra, né? Esse último som, e adicionar o ING, porque ele é um oxítono. Aí eu tenho que pronunciar. Prefer. Prefer. Carlos Henrique, entre no link, por favor, e preencha lá. Viu? É a frequência. Porque aqui assim, meu bem, não dá tempo de eu ver. Prefer. Ouviram o fã? Ele é mais forte, é tônico. Vou repetir esse R e adicionar ING, preferring. Preferring. Embora ele não, meio que não pode ser usado, né? No, vamos dizer, eu estou preferindo, I am preferring. Mas o ING pode aparecer nele. O begin. Begin. O begin é o mais forte, eu repito o N, adiciono o ING. Exemplo de verbos que não podem ser repetidos, porque eles não são oxítonas, eles são paroxítonas. É o caso do listen. Tem 2 sílabas. Listen. A mais forte é a primeira. Listen. Listen. Veja, listen. Vai descendo. Então, eu não repito o N, apenas adiciono o N de listening, ouvindo. Open, o verbo abrir. Open. Ele, apesar de ser pequeno, ele tem 2 sílabas. Open. Open. E a mais forte é o O. Não vou repetir, vou apenas adicionar ING. O happen, que é o verbo acontecer. Happen. A sílaba mais forte é o ha. Também não repito. Embora, se eu observar, né, eles terminam com o som da consoante, da vogal consoante, mas como não é oxítono, né, a última sílaba não é tônica, eu não posso repetir essa sílaba. Listening, opening, happening. Eu ia falar uma coisa, mas depois eu falo, que eu esqueci o que é. Tá? Então, verbos que terminam com E. Ai, eu tenho que lembrar o que eu ia dizer. Os verbos que terminam com E. É uma outra letrinha que você tem que ter uma atençãozinha. Porque tem 3 tipos de verbos que terminam com E. Aqueles que terminam com um único E. Make, live, dance, write. E aqui, live como verbo é o verbo viver. Mas ele pode ser o substantivo ao vivo, né? Ele está ao vivo, é substantivo, sei lá. Live. Aí a pronúncia já é outra. Live ao vivo, live é o verbo viver. Pode ser um verbo que termina com um único E. Pode ser um verbo que termine com um I e um E. Tem que ter atenção. Ou ainda pode ser um verbo que termine com 2 E. Como vai acontecer aqui? Vou lembrar o que eu disse. Quando ele terminar com um único E, make, eu tiro o E. Coloco o ING, making, fazer, fazendo. Live, tiro o E, living.
Dance, dancing, tirei o E, coloquei NG, dançando. Write, tirei o E, writing, escrevendo. Simples assim, porque ele tem apenas um E. Se ele tem um I e um E, eu vou trocar o IE pelo Y e depois adicionar o ING. Lie, mentir, lying, mentindo. Die, yeah, troquei pelo Y. Dying, morrendo. Esse die, ele é verbo, mas ele também pode ser substantivo. Atenção, tá? Então, dying, troquei o IE pelo Y, coloquei o ING. Mas eu fiz isso porque é gerúndio, porque eu vou usar esse verbo no presente contínuo. Só por isso eu fiz isso. E um outro verbo que também termina com E é o tie, que é o verbo dar nó, né? Atar nó. Ele só tem esses três, na verdade, que terminam com IE. Eu sei, pelo menos. Nunca vi mais. Então, para fazer o gerúndio, eu tiro o IE, coloco o Y e adiciono o ING, tá? He's tying a knot, he's tying, né? Ele tá dando nó na gravata. He's tying. Tá? Esse é o caso do E. Mas, e aí, quando ele terminar com 2E? O que eu faço se ele terminar com 2E? Olha a frequência para quem chegou agora. Vamos lá preencher. Se ele terminar com 2E, faço nada. Só coloco o ING. Junto, viu? Lembre. Quem coloca juntinho o ING para ficar bonito, não pode ficar separado, é junto. Ele está formando ali uma nova palavra. É um sufixo. Sufixo, ele não vem longe, ele vem junto, grudado na palavra. Outro verbo é o se. Agree é o verbo concordar. Se é o verbo ver. Também tem 2E, só coloco um ING. Não tiro nenhum E. O be, né? O verbo to be. O verbo to be, ele só tem um E. Vou tirar, professora, o E, vou botar o ING. Não faça não, por favor. Aí você está fazendo outra palavra. Apenas adicione. Ele é uma exceção. Só adicione o ING no be, tá ótimo. Been, né? Sendo. E um caso interessante, pode acontecer, né? Eu vou falando isso, mas eu sei que vocês são esclarecidos e não vão fazer isso. Mas já aconteceu alguma vez assim, sabe, no fundamentalzinho lá? Sing. Professor, ele já tem ING. Eu vou colocar o quê? ING de novo. Bota aí ING. Porque o ING ali já é dele, filho. Isso aqui é a forma dele, ele é escrito dessa forma. É a escrita do coitado. Então, adicione ING assim mesmo. Fica assim, hein? Tá bom? Bem, esses são os casos, são os detalhes. Dúvidas, depois vocês me digam. Deixa eu apagar aqui. Tá? E vamos continuar. Se tiverem dúvidas, lembrem, anotem ou depois vão falando aí. Como eu falei anteriormente, todos os verbos recebem gerúndio, todos recebem o ING, entretanto, nem todos vão ser usados no present continuous. É o caso desses aqui e de alguns outros, porque eles são verbos que denotam estado, né? Estado emocional, estado mental, atitude, emoção, existência, como é que a gente chama? Os nossos 5 sentidos também. Esses verbos, fica estranho você, a frequência para quem chegou agora, fica estranho você usar ele no gerúndio, ou no present continuous. Tipo, o verbo hear, verbo ouvir. É um dos nossos sentidos, né? I hear, I'm hearing you. Pode até ser usado, mas se eu quero dizer que estou ouvindo, eu tenho já um outro verbo para isso, que é o listen. Mas ele fica estranho se eu usar ele no present continuous. O believe, que é o verbo acreditar. I am believing in you. Estou acreditando em você. Não, bem. Ou eu acredito, ou eu não acredito. I believe in you. O love, amar. Ou eu amo, ou eu não amo. Não tem essa de eu tô amando. Não existe esse negócio de eu tô amando, filho. Ou você ama ou você não ama. Decida-se. O hate, né? I'm hating this day. Tô odiando esse dia. Beleza em português, filho, mas em inglês. Isso não soa bem.
Não tô querendo dizer aqui que vocês nunca vão ouvir, ver em algum momento algum nativo falando. Sim, ele pode usar. Bem, ele é nativo, nós não somos. Nossa língua é o português, tá? Tenham isso em mente. Mas pode acontecer de vocês virem por aí. Alguma dúvida, gente? Não? Eita, falo não. Por enquanto, Tá. não. Muito bem, obrigada. Os exemplos, né? Só pra gente ver. She's talking to her mom now. Geralmente aparece mesmo um now, um at present, at the moment, para indicar que aquela ação está acontecendo realmente naquele momento. She is, olha o is concordando com o she. O ing no talk, she's talking to her mom. He's swimming on the lake. O swim, ele é até aqui o M. Ele é só até o M. Swim. O W, meio que não tem o som aí. Você só escuta o S. E o I e o M. Swim. Né? Só escuta isso. O W não teve som, por isso a gente nem conta ele. Mal conta ele como consoante ali. Então, por isso você pode repetir o M, colocar o ING. He's swimming on the lake. She's putting the folders in the drawer. O put é um verbo também monossílabo, assim como swim. Por isso eu repeti o T. She's American, but she's living in Canada at present. Viram aqui, ó, o verbo to be normal, e aqui já veio ele com o ING, com um verbo no gerúndio, living. She's living in Canada at present. A forma negativa, gente, é como você faz com o verbo to be. Adiciona not na frente do am, do is e do are. Puf, acabou. Já está feita a sua forma negativa. Quiser abreviar, abrevia. Ah, he's not playing the electric guitar this morning. At this moment, sorry. He's not playing the electric guitar at this moment. He's not. Posso dizer he isn't. She's not listening to music. She isn't listening to music. They're not helping their mother. They're not helping their mother. Quem não preencheu a frequência, avisa aí para colocar de novo. They are not helping their mother. They aren't helping their mother. Olha, aqui veio o verbo help, né? Eles não estão ajudando. Porque é assim mesmo. Então, coloca um not na frente do am, do are ou do is, você já tem a forma negativa. A interrogativa, olha, eu deixei aqui. Você vai ter que colocar primeiro o verbo to be, depois o sujeito e em seguida o verbo com ing e o complemento lá. Is Marianne talking to Bob? Is Marianne talking to Bob? Is Susan watching the soap opera? Are the kids playing on the backyard? Bem, quando eu faço a pergunta só usando o present continuous limpo, sabe? Só o is, o am, a minha resposta vai ser sim ou não. Is Marianne talking to Bob? Yes, she is. Is Susan watching the soap opera? No, she isn't. Are the kids playing on the backyard? Yes, they are. Quando a pergunta é feita assim, a sua resposta geralmente é sim ou não. Você pode dar uma resposta completa, se quiser. Mas há o caso em que você pode adicionar um pronome interrogativo. Você pode adicionar when, você pode adicionar what, who, where, how, e outros pronomes interrogativos. Mas quando você adicionar esse pronome interrogativo, ele vai vir antes do verbo to be, antes de toda a frase, tá? Por exemplo, when is Marianne talking to Bob? Why? When is Susan watching? Or what is Susan watching? Dá pra ver? Dá pra entender, né? Mas quando você adicionar um desses pronomes interrogativos, a sua resposta já vai ser diferente, né? Porque você está pedindo uma informação específica. Eu estou perguntando quando, o que, quem, onde, como. Então, a sua resposta é diferente. A ordem muda? Não. Você só adicionou um pronome interrogativo. Veio primeiro ele, para depois vir o to be, o sujeito e o verbo com ing. De resto, não muda nada. Tá? É só a sua resposta que vai ser completa. Aqui a resposta é curta e aqui a resposta é completa. Where is your brother working? É onde seu irmão está trabalhando.
Who are you going to the party with? Com quem você está indo à festa? What are you doing now? O que você está fazendo agora? When are you cleaning your room? Quando você vai limpar seu quarto? When... Eita, faltou ar aqui. When are you eating this sandwich? Quando você vai comer esse sanduíche? Essas duas perguntas feitas com when, dá para entender que é futuro, né? O present continuous, ele pode também ser usado para indicar futuro. Gente, é verdade. Mas isso vai ser para outra aula. Mas sabem que ele também pode ser usado para futuro. Esse foi o presente contínuo, vamos passar para o passado agora. Let's switch to the past continuous. It's almost the same, é quase a mesma coisa. Só vai mudar o que vai ser. No lugar do am, você vai usar o was. No lugar do are, você vai usar o were. E no lugar do is, você vai usar o was também. As flexões do verbo to be no passado, vocês já conhecem. Was e were. O was é passado do am e do is, é usado com I, he, she, it. Enquanto o were é passado do are e é usado com os pronomes we, you and they. Com esses aí. Depois que você coloca o verbo to be no seu tempo verbal, aqui é a ordem, ó, sujeito, verbo to be no passado, você vai ter o verbo principal com ing. Aquelas regras são as mesmas, tá? São as mesmas. Coloca o verbo principal com ing. E o complemento. Tá feita a sua frase. She was going to my house. Ela estava indo para a minha casa. Só que é passado. She was going to my house. A forma negativa, muito fácil. Coloca o not na frente do was ou do were. Pronto. She was not going to my house. She was not going to my house. She was going to another place. Ela estava indo para outro lugar. Pode juntar, né? Como vocês sabem, wasn't, weren't. A pergunta também é sempre da mesma forma, sabe? A estrutura sintática de uma pergunta em inglês é a mesma. Primeiro vem o verbo auxiliar, nesse caso aqui é o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal e o restante da frase. A estrutura é a mesma. Aqui você vai colocar o was, o verbo, o pronome, perdão, o verbo com o gerúndio e o complemento. Was she going to my house? E nessa pergunta, por exemplo, eu posso dizer, no, she wasn't. She was going to the gym. Não, ela não estava, ela estava indo para academia. Quando você tem assim, mais uma vez, a sua resposta é sim ou não. Mas você pode adicionar um daqueles pronomes interrogativos para fazer a sua pergunta. When was she going to your house? Quando ela estava indo para sua casa? It was yesterday. Foi ontem, tá? Dúvidas? No. Is everything clear to you guys? So let's see when to use the past continuous. Quando usar. Não tá ouvindo? Jesus. Peraí. Meu pai. E agora? Hello? Tá ouvindo? Tenta sair e entrar de novo, que eu acho que vai dar certo. Pode ser, eu acho. Holy. Ok. Então, sabendo lá da estrutura, que é basicamente a mesma estrutura do verbo do present continuous, né? Só mudou que é passado. Presente, passado. Em que situações eu uso o passado contínuo? O presente eu vou dizer o que está acontecendo agora. Eita, tenta adivinhar, mulher. Isso não. Na aula. De qualquer forma, eu estou gravando a aula. Eu já tirei meu microfone, porque se eu sair, a gente não pode sair. Para entrar de novo, senão fica complicado, né? Então, vamos lá. O presente contínuo eu vou dizer o que está acontecendo agora. O passado contínuo, eu vou falar o que estava acontecendo em algum momento. Estava.
Eu determino um momento, por exemplo, ontem, às 4 horas da tarde. É o meu momento no passado. O que você estava fazendo ontem, às 4 horas da tarde? Eu estava brincando com a minha sobrinha. I was playing with my niece. Então, eu tenho um momento no passado e tenho a ação que estava acontecendo. Mas, sim, você pode querer expressar ações simultâneas que estão acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E quando você quer expressar isso, você pode usar o while. O while o enquanto indica que aquelas duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo. I was reading a book while he was watching TV. Então, as duas estão no passado contínuo, was e o verbo com ing. E o while só mostra que as duas aconteciam ao mesmo tempo. I was reading here, eu estava lendo aqui, e ele estava assistindo TV lá na sala. He was watching TV. My father was washing the dishes, while my mother was vacuuming the house. Mais uma vez aqui o while, ele está no meio, não quer dizer que ele sempre fica aí, não. Meu pai estava fazendo isso, né? E nesse exato momento, a minha mãe também estava fazendo alguma coisa. São simultâneas, as ações estavam acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. As duas vêm no passado contínuo. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Eu não falei do Y, né, com relação ao gerúndio. Não falei porque não tem nada, né? Não tem nada mesmo. Não importa se tem vogal, consoante atrás do Y, você coloca um ing mesmo. Por isso eu não falei. O while agora está no começo. While the girls were playing basketball. Então, elas estavam, enquanto elas jogavam, os meninos jogavam basquete, os meninos jogavam vôlei. Cada um estava num lugar, mas ao mesmo tempo eles estavam fazendo essas atividades. Gente, quem não preencheu a frequência, avisa. Também posso usar para expressar uma ação contínua no passado. Quer dizer, eu quero dizer que uma ação estava acontecendo quando veio outra e interrompeu. Tá? Chegou alguém e interrompeu a minha ação que estava em andamento. Pronto, coloquei aí. Aí, nesse caso, vai vir o when. Olha aqui o when. O when vai indicar quando aquilo aconteceu, me interrompeu. I was watching Brazil's game. I was watching Brazil's game. Eu estava assistindo o jogo do Brasil. When the phone rang. O telefone tocou. Atrapalhou a gente, o jogo estava bom, não sei quem estava ganhando, não sei quem é o jogador. Estava lá ganhando, fazendo uma jogaça, sei lá como é que é. Alguém me interrompeu. A minha ação que estava em andamento foi interrompida quando o telefone tocou. Essa ação que estava em andamento, I was watching, vem no passado contínuo. E aqui, me interrompeu, vem no passado simples. We were talking when the teacher arrived. Estava todo mundo conversando lá na sala, e de repente, a professora chega e interrompe. Acaba com a conversa. Essa ação no passado contínuo e essa outra vai no passado simples. Que não é assunto de hoje. They were studying, né? They were studying when somebody rang the bell. Nossa, esses meninos são muito estudiosos. Alguém interrompeu essa ação em andamento aqui, né? Eles estavam estudando lá, concentrados, aí veio somebody, alguém que ninguém sabe quem, e tocou a campainha, só para atrapalhar mesmo. Essa ação que vem no passado simples, ela interrompe a ação que estava no passado contínuo. Beleza? Continuando, and almost finishing, quase terminando. Para expressar uma ação que era habitual, quer dizer, é uma ação que era contínua minha, sabe? Eu sempre fazia aquilo, eu estava sempre fazendo aquilo, habitual mesmo. Não está aqui, viu? Mas é só um exemplo. He was constantly owing money to his friends. Coisa feia, né? Devendo dinheiro aos amigos. Esse constantly é um advérbio, ele veio aqui no meio, não interfere em nada, só está indicando a frequência. Dizendo que aquilo era constante, era habitual, era normal ele ficar devendo dinheiro. He was constantly owing money.
She was often asking for help. Mais uma vez veio aqui o advérbio de frequência, indicando, né, que aquilo era recorrente. She was often asking for help. They were always making the same mistakes. Nunca se arruma, meu Deus. O advérbio ali, always, também indicando a frequência. Era sempre que aquilo acontecia. No passado. Vejam que é um hábito do passado. Tá? Tá aqui o present, o passado contínuo e o advérbio indicando essa frequência. E para encerrar, nós também podemos usar ele para estabelecer uma relação de tempo, né, entre a ação do passado e o momento tal presente. By this time, last month, we were celebrating his graduation. Essa expressão by this time, last month, né, mês passado, né, por esta hora, pode traduzir ao contrário. Por esta hora, no mês passado, eu estou fazendo a relação de tempo. Estou relacionando o tempo agora com o tempo passado, o que estava acontecendo. We were celebrating his graduation. She's wearing a skirt today. Olha o presente contínuo e o today. Tudo para dizer você quer hoje, mostrando a relação de tempo. But she was wearing a dress yesterday. Isso foi ontem. Estou relacionando ontem com hoje. Passado, né? Passado contínuo de novo. We were living in Miami last year. Estávamos morando, né? Em Miami ano passado, ou esse ano não estamos mais. Estamos morando aqui no Brasil. É o exemplo. Então, é a relação de tempo no qual o nosso passado contínuo pode ser usado. Bem, é isso aí, gente. Alguma dúvida? Não? Beleza. Ok, então eu vou parar aqui a apresentação um instante. Cadê? Ok.